O ano é 1947. O mundo ainda carrega as cicatrizes profundas da Segunda Guerra Mundial, e a humanidade tenta se adaptar a uma nova era de incertezas e reconstrução. Enquanto as nações buscam esperança, os oceanos permanecem vastos e misteriosos, guardando segredos que desafiam a compreensão humana. O mar, sempre imprevisível, esconde histórias que poucos ousam contar. No Sudeste Asiático, um dos maiores enigmas marítimos da história começa com um som inesperado. Um pedido de socorro, captado por navios que cruzavam o Estreito de Malaca, uma das rotas mais movimentadas do mundo. A mensagem, transmitida em código Morse, era clara e aterrorizante. SOS, do SS Ourang Medan. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos na sala de navegação e na ponte. O desespero era palpável em cada palavra, provavelmente toda a tripulação morta. O silêncio entre as transmissões aumentava a tensão, deixando todos que ouviam em suspense absoluto. Após uma breve pausa, uma última transmissão ecoou pelo éter. Eu morro. Essas palavras finais mergulharam todos em um clima de horror e impotência. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o próprio mar tivesse prendido a respiração diante do mistério. Imediatamente, navios próximos iniciaram uma busca desesperada pelo Ourang Medan, sem saber o que encontrariam ou se ainda havia esperança. O nome do navio, Ourang Medan, significa Homem de Medan, e logo se tornaria sinônimo de terror e mistério nos círculos marítimos. O que poderia matar uma tripulação inteira, deixando apenas rostos congelados de pavor? Seria uma força invisível, um gás mortal ou algo ainda mais inexplicável? A busca não era por sobreviventes, mas por respostas. O medo do desconhecido pairava sobre todos os envolvidos. O Ourang Medan navegava para se tornar uma lenda dos mares, um fantasma entre as ondas. O mistério central permanece. O que aconteceu com os homens do Ourang Medan? Nenhuma explicação parecia suficiente para o horror encontrado. O navio desapareceu, mas sua história ecoa até hoje, alimentando teorias e lendas em todo o mundo. O chamado do abismo foi ouvido, mas jamais compreendido. O mar, com sua vastidão, guarda segredos que desafiam até mesmo a imaginação. O mar, mais uma vez, engoliu seus segredos, deixando apenas perguntas sem resposta e ecos de terror. O Ourang Medan se tornaria um dos maiores enigmas marítimos do século XX, inspirando medo e fascínio em marinheiros e curiosos. O terror estava apenas começando, pois o desconhecido sempre assombra aqueles que desafiam o mar. O silêncio do rádio era apenas o prelúdio de algo ainda mais sombrio. Um aviso de que o perigo espreitava nas profundezas. O verdadeiro horror ainda estava por ser descoberto, e o mistério do Ourang Medan permanece vivo, desafiando o tempo e a razão. Seguindo o pedido de socorro, o navio americano Silver Star localizou o Ourang Medan à deriva no Estreito de Malaca. A tripulação observava com atenção, ciente de que algo incomum aguardava por eles naquele mar repleto de histórias e perigos. A distância parecia intacto, sem sinais de incêndio ou colisão. O casco reluzia sob o sol, como se nada tivesse acontecido, mas a ausência de movimento era perturbadora. Mas o silêncio era absoluto, um vazio inquietante em meio ao mar movimentado. Nenhum som de motores, nenhum sinal de vida a bordo. A tripulação do Silver Star tentou contato, sem sucesso. O rádio só devolvia estática, aumentando a tensão no ar. Nenhum movimento, nenhum som, apenas um navio fantasma sob o sol tropical. O Ourang Medan parecia suspenso no tempo, isolado do mundo. O capitão do Silver Star ordenou uma abordagem cautelosa. Ele sabia que cada decisão poderia ser crucial diante do desconhecido. Marinheiros experientes, mas tomados por apreensão, prepararam-se para embarcar. O medo era palpável,
Mas o dever falava mais alto. As palavras do pedido de socorro ecoavam. Todos mortos, eu morro. A mensagem parecia um presságio sombrio, gravada na mente de todos. O bote de abordagem se aproximou lentamente do casco silencioso. Cada remada era acompanhada por olhares atentos e corações acelerados. O silêncio parecia pesar sobre todos. O ar estava carregado de expectativa e medo do que encontrariam. Um a um, os homens subiram a bordo, prontos para enfrentar o desconhecido. Cada passo era dado com cautela, atentos a qualquer sinal. O Ourang Medan era agora um cemitério flutuante. O silêncio e o vazio aumentavam a sensação de mistério e perigo. Cada passo no convés era um mergulho mais fundo no mistério. O eco dos próprios passos parecia amplificar o suspense. O navio parecia prender a respiração, esperando. O tempo parecia desacelerar, como se o próprio mar aguardasse o desfecho. O que encontrariam a bordo desafiaria toda a lógica. O desconhecido estava prestes a se revelar diante deles. O Ourang Medan estava prestes a revelar seu horror, e nada prepararia aqueles homens para o que veriam a seguir. Assim que pisaram no convés, a equipe do Silver Star foi recebida por um cenário de puro terror, como se tivessem entrado em um pesadelo congelado no tempo. Corpos da tripulação estavam espalhados por todo o navio, caídos em seus postos, rostos congelados em expressões de horror absoluto, como se tivessem presenciado algo impossível de descrever. Olhos arregalados, bocas abertas em gritos silenciosos. Todos pareciam ter morrido de medo, paralisados por um terror invisível que percorreu cada centímetro do navio. No refeitório, homens caídos sobre mesas. Na casa de máquinas, engenheiros mortos ao lado das máquinas frias, como se a morte tivesse chegado de repente, sem aviso. Até o cachorro do navio foi encontrado rígido, rosnando para o vazio, como se tivesse tentado proteger a tripulação de algo que ninguém podia ver. Não havia sinais de luta, nem marcas de violência, apenas uma morte súbita e inexplicável que pairava no ar pesado do navio. Os corpos estavam posicionados como se tentassem afastar algo invisível, braços estendidos em um gesto desesperado de defesa. O calor tropical do lado de fora contrastava com a frieza dos corpos e o silêncio gélido que dominava o interior do navio. O navio era um palco de horror. A tripulação, atores congelados no ato final de uma tragédia sem explicação. Nenhuma resposta. Apenas mais perguntas. O mistério só aumentava, deixando todos inquietos diante do inexplicável. Na ponte de comando, o horror se repetia. O capitão caído sobre o console, olhos fixos no teto, expressão de medo absoluto. Oficiais mortos em seus postos, um deles ainda junto ao rádio. Talvez o autor do último SOS. Tudo aconteceu rápido demais para qualquer reação. O diário de bordo não trazia pistas. A última anotação era rotineira. Nenhum sinal de luta, nenhum ataque visível. Era como se todos tivessem visto algo impossível e sucumbido ao terror. O centro do navio, de onde partiu o Eu Morro, não trouxe respostas. O mistério do Ourang Medan só se aprofundava. O aspecto mais estranho, nenhum corpo apresentava ferimentos, sem cortes, sem hematomas, sem sinais de violência. Era impossível explicar tantas mortes sem marcas físicas. A ausência de ferimentos sugeria uma causa invisível, talvez química ou sobrenatural. Um frio inexplicável emanava dos convéses inferiores, mesmo sob o calor tropical. O capitão do Silver Star decidiu rebocar o navio para a investigação. Mas o Ourang Medan ainda guardava um último segredo. O horror estava longe de terminar. A teoria mais aceita aponta para uma carga secreta de agentes químicos letais. Um vazamento teria liberado gás venenoso, matando a tripulação rapidamente e sem deixar marcas. Isso explicaria as expressões de terror
e a ausência de ferimentos. Quando o Silver Star começou a rebocar o Ourang Medan, fumaça surgiu do porão. Uma explosão violenta destruiu o navio, que afundou levando todos os segredos. A explosão reforça a hipótese da carga perigosa e de uma missão ilegal. O desaparecimento do navio e da tripulação foi completo. O mistério, selado para sempre no fundo do mar. Outra teoria sugere piratas em busca de uma carga secreta. Eles teriam usado veneno ou gás para eliminar a tripulação sem alarde. Após o roubo, teriam destruído o navio para apagar rastros. Isso explicaria a morte silenciosa, mas não o terror estampado nos rostos. O chamado de socorro também desafia essa versão. Seria uma operação sofisticada, talvez patrocinada por um estado. Mas as perguntas permanecem. Por que tanto horror? O que realmente aconteceu? O mistério resiste a explicações simples. Quando a lógica falha, surgem teorias sobrenaturais. Alguns acreditam que o Ourang Medan encontrou algo além da compreensão humana. Uma entidade, uma fenda dimensional, um horror do mar. O frio anormal e o terror coletivo seriam sinais de um encontro paranormal. A mensagem "Eu morro" seria o reconhecimento de um destino impossível de evitar. Sem provas, essa teoria alimenta o fascínio pelo desconhecido. O Ourang Medan vira lenda, um conto de terror marítimo moderno. O oceano, afinal, ainda guarda segredos que desafiam a razão. O caso do SS Ourang Medan permanece envolto em mistério. A destruição do navio selou seus segredos no fundo do mar. A ausência de registros oficiais e relatos conflitantes só aumentam o enigma. Teria sido uma carga militar, piratas ou algo sobrenatural? O navio pode nunca ter existido, mas sua história persiste. O Ourang Medan é um lembrete do poder e do mistério dos oceanos. Um navio fantasma navegando para sempre em nossa imaginação. Seu horror permanece, desafiando explicações e alimentando lendas.